E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje é um vídeo mais curtinho porque eu quero falar sobre a Primeira Ordem. Mais precisamente, vocês viram no título, né? Tô explicando isso mais como introdução porque já tá no título, não sei porque eu tô repetindo. Segue o roteiro. Ó, o roteiro tá aqui, eu tenho que segui-lo. Hoje eu quero conversar sobre um tema que a gente já pincelou em alguns vídeos do quadro sem nome, mas eu acho que é legal fazer um vídeo só pra falar sobre ele, que é como a Primeira Ordem revisitou coisas, principalmente da Velha República, e deturpou isso, criando ali seu sistema, principalmente voltado para o treino dos Stormtroopers. Mas antes, pera aí, recadinhos. Se você achar o vídeo legal em algum momento, né, tipo, achar ele interessante, deixa um like, por favor, porque fortalece muito o meu trampo. E também, cara, vê sempre se você ainda tá inscrito no canal, tá bom? Vai aqui embaixo rapidão, vê se tá lá, inscreva-se. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreve. E você que está inscrito, valeu. Você me ajuda muito. É nóis. Ah, e também vou deixar redes sociais aqui na tela e na descrição. Agora sim. A Primeira Ordem era uma organização militar que operava nas regiões desconhecidas. E esse grupo foi criado por remanescentes imperiais. Já tem um vídeo aqui no canal, na verdade, mais do que um vídeo falando sobre esses remanescentes do Império. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, que é aquele fim do Império, onde a gente falou sobre essa galera passando por debaixo dos panos, tal, se escondendo. E bom, essa galera fugiu, eles ficaram 30 anos ali afastados. A primeira aparição pública oficial da Primeira Ordem foi lá no filme 7, Despertar da Força, com a destruição de Osnian Prime, o planeta capital da Nova República, e a Primeira Ordem ficou esses 30 anos entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força, crescendo ali, aumentando seus números nas regiões desconhecidas. Nas HQs da Era da Resistência, principalmente nas HQs do Kylo Ren e da Rose, dá pra gente ver um pouco mais essa noção de expansão da Primeira Ordem, né? Dominando planetas, matando pessoas e roubando recursos. Mas o que é importante pro vídeo de hoje é como a Primeira Ordem olhou principalmente pra Ordem Jedi e se baseou naquilo para criar os seus Stormtroopers. É algo bem cruel, mas traz uma reflexão interessante sobre um revisionismo ali, sabe? Ainda mais se a gente pensa que esses caras eram remanescentes do Império, eles queriam trazer o Império de volta de certa forma, e eles meio que revisitavam os tempos de guerra, pensando assim nas guerras clônicas. Isso é muito louco e muito real de certa forma. Nesse livro aqui, que é o Antes do Despertar, tem uma aventura bem legal, uma aventura de cada um dos personagens principais, né? Antes do Despertar, porque é o Despertar da Força. Tem um momento na história do Finn, que é bem na primeira página mesmo, até grifei, coloquei post-it que tá caindo aqui agora. Aqui, ó, pra você ver como... É assim que eu trabalho, galera. No livro, eles falam que os Stormtroopers eram proibidos de ter nome. Por isso que o Finn era o FN 2187. Tá, mas até aí não tem nenhuma novidade, né? O Império também fazia isso. As pessoas viravam números e não tinham seus nomes próprios. Só que a diferença é, os Stormtroopers da Primeira Ordem eram crianças sequestradas. Não eram pessoas alistadas como no Império. E os Stormtroopers da Primeira Ordem também, segundo o livro, se davam nomes entre si, sem que os oficiais de alta patente, como a Phasma, por exemplo, soubesse. Vocês estão vendo onde a gente tá indo? Era uma coisa claramente baseada na formação do exército clone da República durante as guerras clônicas. Guarda isso que vai ser importante, calma. A gente vai juntar isso no final do vídeo. A Primeira Ordem sequestrava crianças nas regiões conhecidas e as criavam dentro do regime. E isso não era mera coincidência. Tem um personagem muito importante para tudo isso chamado Brandon Hux, pai do nosso conhecido Hux, lá dos filmes 7, 8 e 9. O Brandon Hux foi responsável por criar e dirigir o programa de treinamento para Stormtroopers da Primeira Ordem. Durante o Império, Brandon cuidava da Academia Imperial Arcanis, que é aquela que aparece em Rebels, inclusive, e ele foi escolhido para ser levado até as regiões conhecidas e criar os novos Stormtroopers, né? Não só ele também, tem aquela moça lá do Battlefront 2, mas foi ele que meio que estipulou essa coisa do sequestro de crianças, da criação de crianças no regime da Primeira Ordem, e também ele se baseou muito, isso tá dentro do canon mesmo, ele admirava muito o jeito que a Ordem Jedi conseguia recrutar os seus membros, porque durante as Guerras Clônicas ele trabalhou como oficial júnior para o exército da República. Então ele teve contato com os Jedi e também com os clones. No caso dos clones, ele gostava da formação e da disciplina deles, mas ele achava que o grande segredo deles serem bons soldados é que eles foram criados para a guerra. Os clones não tinham uma vida fora daquilo, inclusive eles tinham um crescimento acelerado para entrar logo para a guerra. Os clones só conheciam isso. Então ele acreditava que se ele conseguisse criar soldados programáveis e também com lavagem cerebral daquele jeito, eles teriam os melhores soldados da galáxia. E aí o que o Brandon pensa? Ele pensa em unir as duas coisas. A Ordem Jedi mandava ali seus Jedi mais experientes, né, como por exemplo o nosso querido Plo Koon, para viajar por aí e encontrar crianças com acesso à força. Eles pediam a permissão dos pais e traziam a criança para ser criada dentro da Ordem Jedi. A criança nunca mais voltava para casa, só que tinha a permissão dos pais, apesar
apesar de ser uma coisa muito bizarra. Então ele pegou isso onde a criança era retirada dos seus pais e criada na doutrina da Ordem Jedi, misturou com a sua admiração pelos clones e criou, de maneira macabra, esse novo modo de treinamento de Stormtroopers, e o Finn estava inserido nisso, foi uma das crianças sequestradas e criadas na doutrina ali dentro do regime da Primeira Ordem. É muito louco isso, eu adoro quando Star Wars entra nessas piras de falar sobre revisionismo, por exemplo, né, de pegar algo do passado, mesmo que estranho, como por exemplo a Ordem Jedi, as Guerras Clônicas, e transformar isso no mais puro evil, assim, num ato de maldade, de matar os pais, pegar as crianças, criar as crianças, tipo, muito longe. E é interessante pensar, interessante assim, no sentido narrativo, né, isso não é legal, mas é interessante pensar que a Primeira Ordem, eles ficavam muito afastados e eles evitavam chegar na fronteira da Nova República. Por isso que a Nova República não conhecia / não ligava muito pra isso, porque eles estavam matando gente, tirando recurso de planetas muito afastados. Então, de certa forma, por 30 anos, os caras tinham meio que o seu grande laboratório de experiências, que era todo o resto do espaço não mapeado. Aliás, é interessante mencionar que o Brandon era um babaca e maltratava muito seu filho, ou seja, é um cara inteiro zoado. No livro Phasma, que já tem traduzido oficialmente aqui no Brasil, se você quiser comprar, vou deixar aqui embaixo na descrição. Basicamente, nesse livro, tem como o Brandon conheceu a Phasma, e ele fala um pouco mais sobre esse sistema de Stormtroopers, e só, assim, tipo, é um pequeno spoiler, a Phasma veio bem depois dele ter criado aquilo, e ele pega ela como um exemplo também. Enfim, é um livro muito bom, tá? Eu sei que a Phasma não é muito explorada nos filmes, mas é um livro bem interessante, vai na minha que é sucesso. Eu fico pensando, tipo assim, no céu da força, os Jedi olhando pra aquilo, falando... Mano, o cara tá sequestrando crianças, falando que se baseou na gente, meu parceiro. Como assim? Tipo, olha como esse cara é maluco. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E também vou deixar aqui na tela minhas redes sociais. Vou deixar aqui bonitinho o Instagram, Twitter e Twitch. Me segue lá. Aqui na descrição vou deixar outros vídeos linkados. Eu vou deixar aqui embaixo também links da Amazon, compra pelo meu link que você me ajuda bastante. Vou deixar livro, quadrinho, tudo em português, em inglês. Eu vou deixar anotado bonitinho. Tá saindo muita coisa boa, real mesmo. Quadrinhos do Vader, que, mano, é aquela coisa. O quadrinho do Vader, quando esgota, depois é muito difícil de ficar achando. Então, se você quiser começar sua coleção, eu acho que é uma boa. Enfim, vou deixar aqui embaixo bonitinho, fechou? Não esquece de comentar, cara, o que você achou disso. É maluco, né? Ele se inspirava naquilo, ele pegou isso, virou Imperial e depois levou pra Primeira Ordem, que é quando ele realmente comandou as coisas. Maluco, hein, mano? Doidão. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!